tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Ei, único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo Oh, 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 no, oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível
Nossa missão é celebrar a Deus com excelência, nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro culto realizado às 18 horas, iniciando já uma nova série de mensagens. Esse mês estamos falando de missões, então esse mês nossa série de mensagem é mais um. E o tema de hoje é Correndo por Alguém. Vamos nos colocar em pé? Você que nos assiste de casa também, seja muito bem-vindo. Que possamos nessa noite adorar, elevar a Deus em oração, bata palma, se alegre. Nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor, amém? Amém. Vamos todos juntos levar a Deus uma adoração em conjunto, animados e felizes. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos lá, igreja. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas
porque estar na presença de Deus é sempre uma festa, é motivo de alegria e de glorificar ao Senhor. Que o som da nossa festa suba e a graça de Deus caia sobre nossas vidas, amém. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, com paz com paz som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia, aleluia. Hey! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua
Como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. A gente se alegra, a gente bate palma, a gente canta e a gente está aqui para receber o poder de Deus, amém? Amém. Que possamos nessa canção pedir que o Senhor derrame a sua glória, derrame o seu poder em nossas vidas. Nós viemos aqui nos alegrar, mas também viemos aqui receber o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do poder de Deus e que possamos nessa noite pedir: Senhor, faça parte aqui de dentro de mim, enche o meu coração. A semana muitas vezes vai nos descarregando e nós, quando chegamos aqui junto com os irmãos, é um momento tão maravilhoso de recarregar as energias, amém? Amém, é momento de se alegrar, é momento de chorar, é momento de tudo na presença do Senhor. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, amém? Te sentir, reunimos-nos aqui, ansiamos no teu vir, entregamos tudo a ti. Tudo a ti.
derramar, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós. Que possamos ser cheios do Teu poder e da Tua glória, Pai. Não queremos, Senhor, sair daqui da mesma maneira que entramos. Precisamos mais de Ti, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor, em cada vida aqui nessa noite. Derrama o Teu poder, Senhor, em cada um que nos assiste de casa. Derrama o Teu poder sobre nós. Nós necessitamos de Ti, Senhor, porque só Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Sobre nós, sobre Se você puder, feche seus olhos, ouça a minha oração. Quero orar por você, quero orar pela sua vida. Muito obrigado, Deus, por esses momentos que estamos passando aqui na tua casa, dando graças ao teu nome, exaltando o Senhor e bendizendo a sua glória. Não se trata, meu Deus, de meras apresentações musicais, não se trata de um mero momento cultural. Nós estamos aqui interagindo com os céus, pois o Senhor nos prometeu que quando nos reuníssemos, o Senhor se faria presente. Obrigado, meu Deus. Queremos intensificar a nossa devoção, apresentando ao Senhor o nosso melhor culto, os nossos melhores louvores, a nossa melhor atenção. Recebe, meu Deus, tudo aquilo que iremos te oferecer. Mas entendemos também, meu Deus, que em momentos como esse a gente cresce, a gente evolui como pessoa, o nosso caráter é aperfeiçoado. Que o teu Espírito Santo nos molde, que possamos ouvir a tua voz, que possamos estar conectados com a tua palavra e se parecer bem aos teus olhos. Que o lugar onde tua igreja está reunida seja um cenário propício para a manifestação dos teus milagres. De igual modo eu intercedo por aqueles que nos assistem, que transformaram a sala de estar, o quarto, ou a cozinha, onde quer que estejam acessando o nosso canal. Essas pessoas que transformaram esses recintos numa verdadeira igreja que te adora, os abençoa também, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, irmãos, por gentileza, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe, vocês de casa também. Nosso carinho, nossa gratidão pela audiência. Nós vamos iniciar nossa mensagem fazendo uma referência ao texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, inaugurando a série Mais Um, onde faremos meditações sobre textos bíblicos que nos ensinam a conduzir pessoas a Jesus, e hoje sob o título Correndo por Alguém. Diz assim a palavra de Deus em Atos 8, a partir do versículo 26. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope,
o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Pega a visão, irmão e irmã. Filipe correu até a carruagem. E ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado, e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Eu vou repetir essa frase. Anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, olha que declaração linda: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou, Filipe o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Em algum momento, você precisou correr por conta de uma urgência? Correr para não perder o ônibus, ou para entrar no elevador antes da porta fechar, enfim, para não chegar atrasado. Não sei se aqueles que me assistem ou estão aqui comigo já tiveram a oportunidade de andar de metrô em São Paulo. Tem um momento que soa um sinal para que todos os passageiros que forem entrar se apressem, porque a porta vai fechar. Eu não sei porquê, aquele sinal me apavora, porque gera a impressão que eu vou perder o metrô, ou porque em outra ocasião eu corri e quase a porta fechou com minha mão do lado de fora. Eu nem sei se de repente tem algum sensor que faria a porta se abrir. Mas em alguns momentos eu precisei correr para não perder o metrô. Já aconteceu com você? Corremos quando não temos tempo a perder. Atos capítulo 8 descreve o nosso personagem da mensagem de hoje acelerando os passos para falar de Jesus para alguém que ele tinha acabado de conhecer e que nitidamente tinha sede de Deus.
De bate-pronto a gente aprende que quando o assunto é espiritual, não podemos deixar para depois. Nós temos a mania de procrastinar aquilo que precisa ser feito de imediato. Filipe nos ensina que, em alguns momentos, precisaremos acelerar os passos, precisaremos suar, precisaremos colocar a condição física em dia, por conta das urgências espirituais. Nós temos muito a aprender com essa passagem bíblica. Mas como eu não tenho muito tempo, eu vou me deter a 2 lições que ela me ensina. Cuja primeira é a seguinte: estamos nesse mundo para conduzir pessoas a Jesus. Você que está em casa, que não teve o prazer de congregar com os irmãos de Taubaté, escute o elogio que eu vou fazer. Essa congregação é muito educada, porque toda vez que o pastor pede para repetir, esses irmãos repetem. É um negócio incrível. E eu vou pedir para eles repetirem, porque a repetição, Tati, é didática e pedagógica. A Tati já falou. Vamos no 3? 1, 2, 3, por favor. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado. Filipe, tantas vezes citado nesse texto que eu li, é um personagem altruísta da Bíblia. Suas ações sempre estão ligadas ao bem-estar do próximo. Se você ler Atos capítulo 6, você descobre a primeira vez que este homem é citado nas Escrituras. E essa narrativa do 6º capítulo de Atos descreve Filipe sendo ordenado ao diaconato. E a razão pela qual ele se tornou diácono, segundo o texto bíblico, foi para ajudar viúvas pobres. A igreja percebeu que havia uma carência social entre algumas mulheres e resolveu criar um ministério de assistência social, um ministério de ação humanitária. E destacaram algumas pessoas que tinham vocação de cuidar dos menos favorecidos. 7 pessoas foram escolhidas. Filipe foi uma delas. Mas não para por aí. Se você ler Atos capítulo 8, você descobre que Filipe muda de cidade. Ele deixa Jerusalém para visitar uma cidade por nome Samaria. E Filipe não vai a Samaria por razões pessoais. O seu altruísmo, o seu desejo de ver as pessoas bem, o instiga a visitar aquela região. Filipe em Samaria começa a falar de Jesus para as pessoas que ali moravam. As pessoas percebem que aquilo que Filipe falava era verdade. Filipe falava com tanta convicção, que as pessoas eram instigadas a acreditar. Você já conheceu alguém assim? Que fala com tanta convicção, que você acredita? O inverso também é verdade. Tem gente que não sabe contar verdades, que fala com tanto desânimo, com tanta insegurança, que você duvida se de fato aquilo é verdadeiro. Filipe faz a cidade de Samaria chacoalhar, porque conhecem Jesus, aquele que tinha morrido no Calvário, e começam a se render a Ele. E o movimento espiritual é tão tremendo que a Bíblia diz que Deus usa Filipe
para realizar curas. A palavra do Senhor afirma que Filipe orava pelos enfermos e o milagre acontecia. Afinal de contas, assuntos espirituais relacionados a Jesus estão ligados ao sobrenatural. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você abre espaço do seu tempo para dialogar com alguém a respeito de Jesus, fique preparado. Porque a qualquer momento o sobrenatural pode acontecer. Esse negócio de igreja não é um trabalho de marketing. Quando a Bíblia diz que a igreja tem o papel de multiplicar a palavra do Senhor, a Bíblia não diz que a igreja tem que terceirizar esse serviço, porque cá para nós seria muito mais prático contratarmos uma empresa de comunicação para anunciar Jesus aos 4 cantos da terra. Apesar do marketing ter o seu valor, a Bíblia nos ensina que eu e vocês, que tivermos alguma experiência com Jesus, precisamos praticar isso no nosso dia a dia, tal como fez Filipe. Porque somente assim teremos oportunidades de experimentar o extraordinário. Marcos 16, Jesus disse que aqueles que pregam o evangelho, os sinais o acompanham. Em nome de Jesus expulsam demônios, põem a mão sobre doentes e estes são curados. Foi o que aconteceu com Filipe. Coisas incríveis surgiram naquela cidade. Deus usa a vida deste homem para abençoar outros indivíduos. E sabe o que eu aprendo? De bate-pronto aqui, com base no que vocês repetiram aqui no primeiro tópico, que nós não estamos neste mundo por nós mesmos. Cuidado, muito cuidado, para não acreditar que você é o centro do universo. Talvez as propagandas e aquilo que acontece ao nosso redor sugiram que tudo gira em torno da gente. Mas nós não somos protagonistas do universo. Você não está aqui como personagem principal. Neste filme da humanidade, você e eu somos meros coadjuvantes. Não estamos aqui por causa dos nossos interesses. Até porque, olhando para a Bíblia, seria muito mesquinho imaginar que as coisas giram em torno da gente. Lendo a Bíblia, a gente descobre que o narcisismo, o egoísmo, o egocentrismo não combinam em nada com o Evangelho. Nada. O Evangelho não é sobre receber. O Evangelho é sobre doar. O nosso contato com Deus, acredite, não é sobre nós. É sobre os outros. Estamos aqui para ajudar os outros, principalmente para conduzi-los à presença de Jesus. Tudo que Deus faz na sua vida é para fazer outras pessoas conhecerem a Jesus. Eu conversava com alguém que veio no culto da manhã, que me contava uma experiência do seu ambiente profissional. Alguém que lidera um setor. E achei muito bacana de ouvir, porque este alguém dizia que tinha tido a oportunidade de tornar o seu ambiente de trabalho num lugar terapêutico, um lugar de cura. E eu falei para essa pessoa que contou isso para mim, que esse é o propósito. O propósito é levar Jesus de tal maneira que as pessoas desejem estar próximo de você. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, na sua casa, na rua que você mora. Deus te pôs nesses lugares para que Jesus seja conhecido por aqueles que convivem com você. Tudo diz respeito a manifestar Jesus através de nós.
E voltando para a história de Filipe, você lendo Atos 8, ele provoca uma agitação na cidade. Tem um monte de gente que o acompanha, ele faz um culto, a igreja lota para ouvi-lo. E cá para nós, gente atrai gente. Eu estou vendo aqui vocês me assistindo na mensagem, vocês de casa, eu vejo aqui pelo chat do YouTube. É muito maravilhoso cultuar a Deus acompanhado de outras pessoas. A multidão nos impressiona. Não podemos ser hipócritas. Se tivesse só eu e minha esposa aqui, até adoraria a Deus, mas não seria igual se vocês não tivessem. Não seria igual. O ajuntamento nos emociona. Filipe também certamente teve essa sensação. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que um anjo aparece a Filipe. E o anjo diz o seguinte: Filipe, eu tenho um desafio para você. Você vai deixar a multidão e vai para um deserto. O deserto que liga Jerusalém a Gaza. Para quem não entende evangelho, essa proposta do anjo parece indecente. Como é que Jesus está vendo o trabalho que eu estou fazendo aqui em Samaria? Aqui tem multidão, eu suei bastante para conquistar pessoas, agora ele vai mandar para o deserto, onde literalmente não tem ninguém. A Bíblia diz que Filipe não questiona. Ele troca a agitação da cidade pela calmaria do deserto. Vale destacar que a mudança de Filipe não se dá por razões profissionais ou por uma questão de qualidade de vida. Ele muda para atender o chamado missionário de Deus. Isso precisa ensinar muita coisa para a gente no dia a dia, sobretudo quando temos que tomar decisões. Via de regra, quando temos que fazer escolhas, nós avaliamos o que é melhor para nós. Já aconteceu de você receber uma proposta de trabalho e você fazer uma avaliação do quanto você vai ganhar por ter que trocar de empresa? Já aconteceu você, quando vai mudar de casa e você faz a avaliação do quanto vai ser melhor para você? Meu irmão, minha irmã, o teu bem-estar precisa ser secundário. Filipe não está preocupado com o seu próprio bem-estar, ele está preocupado em cumprir o chamado que Deus estava lhe fazendo. Porque se Deus estava lhe chamando para ir ao deserto, é porque algo maravilhoso aconteceria naquele lugar. Ele atende a orientação dos céus, porque ele acredita que ali Deus tinha um propósito para a sua vida. Não é sobre ele, é sobre Deus e sobre o próximo. Eu e você estamos em missão neste mundo. As coisas que fazemos, as decisões que tomamos, só farão sentido se o objetivo for conduzir pessoas à presença do Filho de Deus. Pense nisso. Quando for fechar um negócio, você que é solteiro, pense nisso quando for formar uma família. Pense nisso quando for mudar de casa. Pense nisso quando for escolher o curso numa faculdade. Em que a tua decisão vai favorecer para que Jesus se revele através da sua vida? Este é o propósito. A Bíblia inclusive diz que nós somos luzes. Está lá em Mateus 5,16. Mateus 5, do 13 ao 16. Do 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade iluminada. Estamos aqui para iluminar. Teu trabalho é um lugar de luz, você tem que ser luz. Tua faculdade é lugar de luz, tua casa é lugar de luz, tua rua é lugar de luz. Você é o luzeiro aonde você anda. Estamos aqui para isso. Até porque tem muita gente que vai aparecer no nosso deserto. A história diz que Filipe encontrou com alguém que precisava ouvir. Já parou para pensar nisso? Que as tuas decisões vão determinar as pessoas que você vai conhecer e você vai encontrar? Você parou para imaginar que não é obra do destino, mas que Deus tem um projeto
entre você e as pessoas que você vai conhecer e se relacionar. Tem muita gente precisando de Deus, que vai surgir na tua história. Romanos 10, versículo 13. Gosto muito desses dois versículos, 13 e 14. O apóstolo Paulo aborda essa questão. Olha o que ele diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma pergunta. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que para conhecer a Deus e tudo que Ele proporciona, vai precisar que alguém fale. Tem gente que vai ser colocada no teu caminho, porque Deus conta com o abrir da sua boca, com o teu bom testemunho, com a luz que habita em você. Essa tem que ser a motivação da vida. É a resposta de milhões, Paulo. Sem a motivação certa, nada faz sentido. E a motivação certa é revelar Jesus. Tudo que você faz. Quer ficar rico? Isso vai revelar Jesus? Se for revelar Jesus, vale a pena correr atrás. Quer ser curado? Isso vai revelar Jesus? Se vai revelar Jesus, busque a cura. Quer casar, ter filhos? Isso vai revelar Jesus? Se não for, fica solteiro. É muito melhor. Tudo precisa revelar Jesus. Quando é para revelar Jesus, vale a pena fazer tudo o que nós desejamos, desde que esteja compatível com o plano de Deus. Tem uma segunda lição aqui, que diz assim, ó. Eu falo, vocês repetem, por favor. Ninguém aparece no nosso caminho por acaso. No 3, 1, 2, 3. A Bíblia diz que Filipe, quando chega no deserto, ele tem um encontro com uma autoridade de Estado. Tem um etíope que ocupava o cargo de ministro de Estado da Etiópia, que estava voltando de Jerusalém. Possivelmente era um prosélito, nome dado a não-judeus que acreditavam na fé israelita. Aquele homem era religioso, mas não conhecia o essencial da fé. Isso me ensina muito. Essa teoria de que cada um tem que deixar o outro seguir a fé que desejar, ela tem alguns perigos. Todo mundo é livre para acreditar no que deseja, mas não quer dizer que todos os caminhos levem a Deus. Aquele eunuco, é assim que a Bíblia o denomina, era religioso, frequentava uma religião, mas ele precisava ouvir algo que faria diferença na sua espiritualidade. Ele ainda não tinha ouvido falar de Jesus, e a Bíblia diz que debaixo do céu, Jesus é o único nome, a única pessoa que pode salvar. Já parou para entender isso? Que sem Jesus não há salvação. Não basta ser religioso. Se as pessoas não conhecerem Jesus, é a Bíblia que diz, elas irão para o inferno. Filipe entende, eu deixei a agitação da cidade para fazer com que alguém aqui no deserto seja salvo. Uma única pessoa foi o motivo pelo qual Jesus pôs Filipe no deserto. E alguém que estava numa carruagem, Filipe estava em desvantagem, né? Tudo é questão de motivação, porque, em primeiro lugar, Filipe sai da cidade e vai para o deserto. Areia de um lado, areia do outro e o sol causticante. Você já foi para uma praia se bronzear? Imagina o solzão da praia sem praia. Você se anima para ir para a praia por causa da água. Vai para uma praia sem praia. Se é que existe isso. Imagina, Filipe estava ali. E quando a razão pela qual ele teve que ir para o deserto aparece, ele está em desvantagem. Porque o cara que aparece está numa carruagem. Gente,
Se Filipe não estivesse motivado, ele pensaria, não tem o que fazer. Ele está numa carruagem. A Bíblia diz que ele correu para acompanhar a carruagem. Quando o assunto é cumprir o propósito de Deus, vale a pena o esforço. Muita gente não quer cumprir a missão que Deus dá porque não quer se esforçar. E fala sério, Rogério, a gente se acostuma com conforto, não é verdade? Eu sempre me recordo, irmãos, Deus me deu um carrinho, graças a Ele. Mas eu me recordo do tempo que eu andava de ônibus lotado. Meu Deus do céu, fico pensando às vezes. Eu chegava no meu ambiente de trabalho, cansadíssimo, somente pela viagem de 1 hora, em pé. Tentando dividir espaço com outras pessoas. E hoje, andando de carro, parece que a vida é mais leve. Olha que coisa. Me acostumei com o conforto. E Deus, de vez em quando, Ele faz o contrário do que a gente quer. Deus pode me tirar o carro e me botar de ônibus de novo. Faz parte da vida. Mas o conforto acostuma mal a gente. De tal modo que quando precisamos nos esforçar, às vezes a gente não quer se esforçar. Filipe entende que pela missão vale a pena o esforço. Ele corre. O texto diz que ele corre. Até porque o eunuco estava lendo em voz alta. E Filipe já entende. Olha, eu tenho que falar de Jesus para esse cara. Tem gente que tem esse hábito de fazer leitura auditiva. Ler para se ouvir. Eu sou assim. Eu gosto de ler e me ouvir. Eu sou um aprendiz auditivo. O eunuco está lendo em voz alta um texto do profeta Isaías. E Filipe começa a correr. Enquanto corre, ele pergunta, você entende o que lê? Está correndo, sem fôlego. Como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Aquele homem precisava que alguém o ensinasse. Ouça bem, era um homem culto, letrado, pós-graduado. Era o ministro da fazenda de uma rainha chamada Candace, de um importante país da África. Mas era ignorante a respeito de Deus. Tem muita gente letrada que é ignorante a respeito de Deus. Quem precisa de Deus não é somente os analfabetos. Pessoas simples. Pessoas cultas também precisam de Deus. Filipe não se intimida. Ele começa a conversar até que é convidado a subir na carruagem. Ufa! Ele sobe na carruagem e começa a falar. Começa a responder as dúvidas, falar de Jesus. Lembra que eu falei que Filipe ministrava com empolgação? Durante a palavra ele fala de conversão. E no meio do caminho, o eunuco manda parar a carruagem. Diante de um pouco de água, ele pergunta para Filipe, olha aqui a água. O que é que me impede de ser batizado? Filipe nem mandou ele se batizar, ele queria se batizar. Filipe responde, se você crê de todo o coração, você pode. Daí o eunuco diz, eu creio de todo o coração. Irmãos, aquele encontro gerou uma conversão, uma transformação. O eunuco foi batizado. Ao sair da água, a Bíblia diz que Filipe desapareceu. Literalmente, é um fenômeno bíblico isso. Não é que Filipe correu fugindo. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. Filipe vai para o deserto. E Deus faz ele desaparecer. Parece coisa de filme de Steven Spielberg. Parece coisa assim imaginária, coisa de cinema. Ele desaparece. E você acha que o eunuco achou que era um fantasma? Ficou assustado? Não. A Bíblia diz que ele subiu na carruagem e foi feliz para a Etiópia. Que coisa incrível. Aquele homem se sentiu amado. Porque Deus colocou no caminho dele alguém para ensinar a palavra. Percebe que Deus tem propósito com a sua vida? Irmãos, todos nós precisamos satisfazer a necessidade de nos sentirmos úteis. Tem muita gente deprimida porque não encontrou o seu senso de utilidade. Vegeta, não vive com um objetivo. Por isso que igreja é um negócio fantástico. Quem tem de igreja se envolve, sabe que tem que se engajar para ser útil. Vive por causa de uma razão. De tal modo que quando morrer, morre feliz com Jesus, porque cumpriu o seu propósito na terra. Charles Kirk, acho que é assim que se pronuncia, morreu essa semana. Um influencer americano evangélico. Morreu baleado. Viveu pouco mais de 30 anos, mas influenciou milhões de pessoas.
A vida dele foi um legado. Mesmo depois da sua morte, o que ele ensinou continua reverberando em muitos corações e fazendo Deus transformar vidas. Não sabemos até quando viveremos. A qualquer momento Deus pode nos tomar, como fez com Filipe. Mas tem muita gente cuja felicidade vai depender da nossa movimentação, do nosso interesse de apresentar Jesus para as pessoas. Filipe e Eunuco nunca mais se encontraram. Tem gente que a gente vai encontrar uma vez só na vida. Por isso que não podemos perder a oportunidade de falar o que Deus faz com a gente. O que é que Deus faz comigo? Para de pensar só em nós. Eu também tenho um problema, vocês também têm. Mas não é só sobre nós, as pessoas precisam de ajuda. O eunuco nunca mais ouviu Filipe, mas ele foi para a África, para a Etiópia. Alguns historiadores dizem que dessa maneira o evangelho chegou à Etiópia. Um homem levou a palavra de Deus depois de ouvi-la. Percebe? Que é o efeito cascata. Que você revelar Jesus para alguém pode abençoar milhões de pessoas. Você entende? Que nós estamos aqui hoje porque alguém primeiramente lançou a semente. Você não parou para imaginar como é que se forma uma igreja? Alguém começa. Alguém começou. Alguém lançou a semente. Isso foi contagiando. E a história continua. Deus quer que a gente se engaje na missão. Deus quer que você se engaje. Deus quer que você corra por alguém. Deus quer que você conduza mais alguém à presença dEle. Você pode ficar em pé, por favor? Para a gente conversar com Deus. Claro que eu vou orar pelas suas necessidades, é evidente. Você tem demandas de natureza particular que precisam ser atendidas. Eu sei que aqueles que me ouvem também têm problema, tem crise. Tem gente que vem aqui, mas está com o coração machucado. Mas quem disse que tem que louvar a Deus somente quando está tudo bem? Seria muito simplório vir à igreja somente quando tem muito dinheiro na conta, Gilmar. Seria muito simplório, Tainá, vir para a igreja somente quando estamos com saúde. Não, a gente vai para a igreja servir a Deus, mesmo quando não há fruto na videira, mesmo quando não há gado no curral, mesmo quando o produto da oliveira mente, mesmo quando as ovelhas são roubadas. Eu estou parafraseando Abacuque. A gente continua exaltando o nome do Senhor. Ainda que as coisas não deem certo, a gente vem para servir a Deus. E a gente vai orar, é claro. Mas a gente tem que parar para pensar. Enquanto nós estamos machucados, lidando com nossas crises, precisamos ser luzes. Não deixe para ser luz quando tudo for resolvido, Vitor. Porque a vida inteira você será machucado. Se você esperar para resolver suas feridas, você nunca vai cumprir seu propósito, Shirley. Tem uma canção da Sara Farias que diz que Deus nos usa apesar das feridas, apesar das decepções, apesar das frustrações. A canção diz: deixa eu te usar, que eu cuido enquanto eu te uso. Isso é fantástico. Os melhores momentos que a gente vive é quando a gente serve ao propósito que Deus estabelece para nós. Quem melhor cuida do que temos é Deus. Então, enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, e Deus sabe cuidar melhor do que nós, Fábio. Elcio, meu amigo, Deus sabe cuidar melhor das suas coisas que você mesmo. Irmã Vívia, Deus sabe cuidar melhor da sua família do que você mesma. Faça as coisas de Deus e Deus fará as suas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aleluias. Eu vou orar por você, vou orar. Mas não seja egoísta. Enquanto você ora por suas dores, em meio às lágrimas, diga para Deus: Senhor, me use, deixa eu ser luz. Deixa eu chegar no meu trabalho e não pensar apenas em falar dos meus problemas, ou ouvir o problema dos outros. Deixa eu chegar na faculdade e ter um bom comportamento para que os outros vejam Jesus em mim. Me dê o time de abrir minha boca e falar do que Jesus faz por mim, para que outras pessoas sejam salvas. Este é o propósito da vida.
Por isso que a Bíblia fala tanto de pregar o Evangelho. E não é pregar o Evangelho aqui apenas de púlpito, de palco, não. É pregar o Evangelho no dia a dia. Jesus quer que você seja luz, acredite. Feche seus olhos, por favor. Meu Deus, louvo ao teu nome, te honro. Eu exalto o teu nome pela tua presença. Eu te louvo pela tua palavra. Palavra viva. Palavra transformadora. Palavra que criou os céus e criou a terra e tudo que neles há. E hoje esteve à disposição de nós. Palavra criativa. Palavra terapêutica. Palavra motivadora. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, por ter reverberado a nós o teu evangelho e não permitir jamais que o silêncio tome conta do nosso coração, porque a tua voz tem ecoado entre nós. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, obrigado. Que essa palavra faça sentido em nossa realidade pessoal. Nós temos nossos problemas. Eu, como pastor, sei das crises múltiplas dos meus irmãos aqui. Tem pessoas que estão aqui, mas com a alma batida, preocupadas, mas mesmo assim vieram te adorar, porque te adoram em meio às circunstâncias adversas, porque acreditam que o Senhor pode curar suas feridas. Mas não é somente sobre nós, ó Deus. Seria mesquinho, seria superficial, seria raso se vivêssemos apenas por nós mesmos. Há um propósito maior, um propósito que vai além da popularidade, um propósito que vai além do bem-estar, que às vezes será cumprido no deserto, na solidão, onde não tem ninguém, apenas nós, Deus e o seu propósito. Haverá, meu Deus, eunucos que passarão diante de nós, numa carruagem galopante, que exigirá de nós um esforço, que precisaremos nos movimentar, para que esses eunucos ouçam a tua voz. Meu Deus, quantas pessoas como eunuco estão ao nosso lado, na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola ou faculdade, ou na nossa vizinhança, e não temos percebido, por causa de um egoísmo pecaminoso. Meu Deus, eu te peço perdão, pelas vezes que fomos insensíveis, que não abrimos o coração para abençoar aqueles que estão em volta de nós. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome conta do nosso coração, para não pensarmos somente em nós mesmos, para abrirmos a boca e falar do que o Senhor tem feito por nós, porque isso pode mudar a vida de muita gente. Tem muita gente, meu Deus, que encontrará a cura no abrir da nossa boca. Tem muito milagre que vai acontecer quando dissermos o que Jesus faz por nós, quando convidarmos alguém para congregar conosco. Usa-nos, ó Deus, faz a gente entender, Senhor, que enquanto, meu Deus, enquanto cumprimos a tua vontade, o Senhor cuida das nossas questões, porque o Senhor sabe cuidar das nossas coisas muito mais do que nós mesmos. Abençoe, meu Deus, todos que estão aqui me ouvindo, o pessoal de casa também, que essa palavra seja como uma onda magnética, atraindo pessoas à tua vontade, tornando cativos os seus pensamentos para entender os teus planos, e os compreendendo como maiores do que os seus próprios planos. Sim, meu Deus, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Mas assim será a palavra que sair da tua boca para nós. Ela não voltará para o Senhor vazia, mas antes cumprirá o seu propósito e prosperará naquilo para qual foi enviada. Que sejamos, ó Deus, agentes de salvação,
Tem mais alguém que o Senhor quer que esteja conosco, que o Senhor porá no nosso caminho. Então nos usa, Senhor, em nome de Jesus. E enquanto isso, meu Deus, faz a gente perceber as tuas bênçãos, porque tem bênção sobre bênção vindo sobre nós, enquanto cuidamos da tua obra. Em nome de Jesus Cristo, vale a pena te servir, meu Deus, vale a pena te honrar. Que sejamos, ó Deus, motivados como Filipe. Ah, meu Deus, queremos ser um Filipe desse tempo, alguém altruísta que vive para servir a Deus e ao próximo, alguém apaixonado pela palavra e pela missão. Usa a gente, meu Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Jesus Cristo para sempre. Bendito seja Deus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, que o Senhor cresça, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. De glória. É
dias, Senhor. Grandioso és tu, Senhor Deus. Aleluia. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu te entrego tudo, perdendo tudo por amor e com alegria, Senhor, todo dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, pois vale a pena todo dos meus dias. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Obrigado, Deus, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu quero ouvir a igreja, só a igreja. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus. Aleluia, Senhor, grandioso e maravilhoso és. Vamos neste momento adorar a Deus também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Será projetado para vocês o QR Code na tela. Nós estamos sem o QR Code aí nas poltronas, mas será projetado para você na tela. E também pode trazer até o gasofilácio com os envelopes de dízimo de oferta. Você que nos assiste de casa também está sendo projetado para você os nossos dados bancários, nosso QR Code. Fique à vontade para ofertar, para dizimar. Vamos adorar a Deus também com as nossas ofertas e dízimos, amém? Vamos curvar as nossas cabeças e levar a Deus uma oração. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, por tudo que fará ainda no nosso meio, Pai. Nós somos, Senhor, gratos a Ti por tudo aquilo que tem feito, Senhor Jesus, na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, Pai. O Senhor nunca deixou faltar nada para nós. Senhor, tudo que nós temos e somos, Senhor, é para a honra da Tua glória, Pai. Que nós possamos, Senhor, elevar, Senhor, o Teu nome através das nossas vidas, Senhor Jesus. Eu peço a Ti por cada um, Senhor, por cada família, Pai.
que estará aqui neste momento trazendo a sua oferta, o seu dízimo, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor Jesus, que nada os falte, Pai, e que eles tenham a plena confiança em Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, aleluia, Jesus. O Senhor é o Deus que provê, é o nosso provedor, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor Jesus, em nosso meio. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, todo momento de missões, Senhor, que estamos tendo agora também durante esse mês, Pai. Abençoe a cada vida, Senhor, que está ajudando com missões, Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra. Em nome do Senhor Jesus é o que eu lhe peço, hoje e sempre, Senhor. Amém, amém. A igreja está por unidade, fique à vontade para trazer seu dízimo e oferta. Enquanto isso, o grupo de louvor canta mais um louvor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que eu só subi no fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil, vale muito mais. A Tua presença me atraiu, o Seu chamado me atraiu, e eu fui atraído por Ti, Jesus. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim, vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, Tu és o meu bem mais precioso. Eu só tenho Ti, eu só tenho Ti. Eu creio em Ti, a Tua presença me atraiu, a Tua presença me atraiu. Eu creio em Ti, Jesus. Eu fui chamada por Ti, o Senhor me encontrou. O Teu chamado me atraiu, o Teu chamado me atraiu. Essa chama
não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Incansável pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Incansável pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale muito mais. Sinta a presença do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da graça de Deus. Ele está aqui neste lugar. Ele quer operar em sua vida. Ele é a única solução para os seus problemas. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Para Deus tudo é possível. Exalte ao Senhor. Fique firme na presença de Deus. Não abandone o Senhor, porque Ele é aquele que está com você em todos os momentos da sua vida. O Senhor, Ele não nos abandona. Não saia da presença de Deus. Não há amor maior que o amor do nosso Deus. Não saia da presença de Jesus e sinta essa chama, sinta esse fogo queimando. É o fogo do Espírito Santo. Oh, Ele está neste lugar. Ele quer fazer obras jamais vistas. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Então sinta a presença do Senhor e diga: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me canso
a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você puder levantar sua mão assim e apenas dizer palavras de louvor e exaltação a Deus, tipo aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Você pode fazer isso durante alguns segundos? Se você é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de línguas, esse é o momento oportuno, pode falar em línguas. Glorifica Jesus Cristo. Se por acaso Deus colocar o dom de línguas em você nesse momento, fique à vontade, glorificando ao Senhor. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por favor, se assentem, por gentileza. Tá bom demais, só que precisamos cumprir aqui nosso planejamento litúrgico. A gente precisa encerrar o nosso culto, embora dá vontade de ficar aqui a noite inteira. Mas vamos cumprir aqui a nossa missão, deixando aquele gostinho de quero mais para a próxima semana. Mas antes de encerrar, eu preciso lembrar para quem esteve aqui semana passada ou me assistindo, e informar para quem não esteve que nós estamos num setembro missionário. Falaremos muito sobre isso. Na realidade, o mês de setembro, né? O mês de setembro, ele tem uma finalidade de lembrar a natureza da igreja, porque igreja que não faz missões não é igreja. Se você entende igreja como lugar que você vai para se sentir melhor e só, você não entendeu a beleza desse movimento. Quando você faz parte de uma igreja, você se envolve na pregação da palavra, tal como Filipe. Está aparecendo aqui na tela para vocês um projeto da nossa igreja num dos países africanos, que a promessa prega a palavra, Moçambique, um projeto de acompanhamento espiritual e de provisão alimentícia, um projeto educacional. Quando você participa da contribuição financeira na igreja, você alcança essas pessoas que estão distantes, que você não pode alcançar. E a Bíblia diz que tem que ser assim, enquanto a gente prega a palavra aqui, a gente prega a palavra longe. Então está tendo nesse mês uma oportunidade para quem desejar de fazer uma contribuição específica para abençoar missões. Se você desejar, você de casa pode fazer direto na conta. Se você está aqui presencial, você pode procurar a irmã Irani. Levanta a mão, irmã Irani, por favor. Que ela dá essa cartelazinha e você faz o seu compromisso para depois abençoar. Dito isso, nós não devemos apenas se preocupar com missões lá fora. A Bíblia diz que tem que se preocupar com missões aqui. Falar do amor de Deus para as pessoas estarem aqui com a gente. Você tem que se preocupar e orar para a palavra de Deus alcançar até os confins da terra, mas também você tem que fazer sua parte no dia a dia. E aqui, na nossa igreja local, a gente tem alguns movimentos. E eu preciso aqui chamar a sua atenção para você estar engajado. Eu quero convidar aqui à frente, deixa eu ver, o Du. Vem cá, Du, cadê a Tainá? Pode voltar aqui para a série mais um, tá bom? Por gentileza. Du e Tainá, fica aqui, por gentileza, por favor, do meu lado. Rafael, não combinei com você. Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Por gentileza.
Rafael, eu não combinei nada com ele, é proposital, Rafa. Aqui do meu lado, por favor. Isso. Deixa eu ver. São 3 situações que a gente precisa atender aqui à igreja. Puxa vida, trocou sonoplastia com o Jonatas, né? Vou chamar o Jonatas. Jonatas, vem cá então, meu irmão. Já passou para outro, né? Passou para quem? Para Cássia? Vou mandar chamar a Cássia também, então. Vem cá também, Ju. Cadê a Ju? Ju tá por aí? Vem cá também, por favor. Para você que não está assistindo em casa, o Rafael estava cuidando da sonoplastia. Eu chamei ele, ele disse, pastor, eu tô com, como é que se chama? Não, mas da mesa de som, né? O tablet da mesa de som. Aí disse, não, passa para alguém. Ele passou para o Jonas. Eu chamei o Jonas, ele passou para alguém. E aí vai, né? Irmãos, eu chamei esses irmãos aqui, porque eu quero que vocês se sintam inspirados neles, né? Essa série Mais Um é a série de mensagens do mês. A gente vai estar refletindo na palavra, o quanto nós somos atingidos pela palavra através de alguém, quanto precisamos também atingir outras pessoas. A ideia é trazer sempre alguém. O Du e a Tainá, por favor, eles são líderes de um pequeno grupo aqui da igreja. E eles têm, assim, se envolvido bastante. O pequeno grupo é um grupo de relacionamento que acontece durante a semana. E esses irmãos, eles se envolvem, convidando pessoas para estarem no pequeno grupo. Você que faz parte aqui da igreja, você pode escolher um pequeno grupo para frequentar e chamar um amigo seu. Estatisticamente, Tainá, é mais fácil uma pessoa aceitar o convite para ir para uma casa do que para ir para um culto. O Du veio aqui para a igreja, primeiro ele foi numa casa. Você percebe isso, Tainá, na prática? Pode falar, querida. Com certeza. Uma vez você gravou um vídeo na sua rede social, você falou que o pequeno grupo ele é terapêutico para muita gente, não é? Com certeza. Muitas pessoas hoje em dia estão depressivas, isoladas, ainda mais com um mundo mais digitalizado, e sente falta do olho no olho, né, poder conversar com as pessoas, poder ter um apoio ali presencial. Então, com certeza faz falta. Então, no pequeno grupo, a chance de você levar alguém para ouvir Jesus é grande. Só que para participar de um pequeno grupo, Du, a gente tem que abrir mão, porque é durante a semana. O Du, para quem não sabe, ele é psicólogo por formação e ele também é professor universitário. O Du, quando foi fazer o seu planejamento para lecionar, ele recebeu uma proposta, né, Du? Conta para a gente, Du, rapidamente essa história. É verdade. Na reunião que eu tive com a universidade, eles me pediram para trabalhar na terça-feira, bem no dia do pequeno grupo. Eu falei que não dava, que se era possível remanejar. Eles conseguiram, né? E aqui estamos nós. Todas as terças-feiras no pequeno grupo. Se o Du não faz isso, ele pode perder a oportunidade de levar novas pessoas para Jesus. Parabéns, Du, Tainá, por esse envolvimento, que sirva de referência para a gente, inspirando pessoas para estarem participando dos pequenos grupos. Mais um para Jesus, amém? Amém. Vamos aplaudir o Du e a Tainá? Microfone para o Rafa. Obrigado, Du e Tainá, obrigado. Rafa, você não pode descer, obrigado. Você não pode reclamar, porque o Rafa, para quem não conhece o Rafa ele é o rei dos imprevistos. Ele se dá muito bem nos imprevistos, né? Também, imprevisto e improviso. Os dois, né? Se tiver imprevisto, ele sabe resolver, né? Rafa, é importante levar pequeno grupo, mas é importante trazer aqui para a igreja também. Você acha que vale a pena convidar uma pessoa para estar aqui, seja de manhã ou à tarde, nos nossos cultos? Vale muito a pena, porque o pequeno grupo você tem bastante comunhão, alegria lá com o pessoal, mas aqui na congregação a gente tem a grande celebração. E é isso que às vezes você chega meio para baixo, meio triste, mas junto com a adoração coletiva com os irmãos, aquilo vibra diferente na gente. E a gente acaba adorando de uma forma diferente junto com os irmãos e se envolvendo naquela adoração que está ali aqui no ambiente de culto. Você recomenda, Rafa, a gente ficar empolgado quando convidar as pessoas para vir aqui?
Com certeza, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui e é um privilégio. Tem tantas pessoas em outros países, como estamos falando de missões, que não têm essa oportunidade de ter um local para congregar, que nem sequer pode ter Bíblia. Nós temos o privilégio de termos este espaço maravilhoso. É maravilhoso estarmos aqui e isso tem que nos gerar ânimo para que nós possamos incentivar outras pessoas a estarem aqui conosco também. Pois se faz tão bem para a gente, por que não vai fazer bem para o nosso amigo, para o nosso vizinho? Tá vendo que ele é bom de improviso? Não combinou nada, nem sabia que vir para frente. Então vamos trabalhar para trazer mais um, Rafa? Bora trabalhar, cada um trazendo mais um, pelo menos. Palmas para esse rapaz que ele merece. Eita! Mas de nada adianta, escuta bem, de nada adianta pequeno grupo, chamar para o seu pequeno grupo, para a igreja, se a gente não acolher bem. Por isso que no final, né? Final do culto aqui, a gente sempre recomenda que tenha uma interação. A Ju, enquanto o Rafa é o rei dos imprevistos, a Ju é a rainha do carisma. Sempre sorridente, conversa com todo mundo. Ninguém passa em branco com a Ju. Então, a Ju e o Jonatas, eles também são identificados por essa maneira de acolher. É importante, Jonatas, Ju, acolher as pessoas aqui, para as pessoas se sentirem bem aqui na igreja? Com certeza, pastor. A gente aqui é uma família, a gente tem que se sentir, quando os outros vierem para cá, que eles estão acolhidos por uma família, né? Então, e dessa maneira a gente também está pregando o evangelho a outras pessoas, né? Nosso modo de ser com essas outras pessoas, com esses visitantes. Ju, quando você chegou aqui, alguns anos atrás, uma vez você falou que se sentiu bem acolhida, né? Como foi a sensação de ser bem acolhida aqui? E o quanto é importante acolher pessoas que estão visitando a gente? Bom, quando eu cheguei aqui em Taubaté, eu tinha acabado de me mudar de perto da minha família, né? Foi a primeira vez que eu me transferi com o Jonatas e eu não conhecia ninguém. E quando eu cheguei na igreja de Taubaté, foi uma coisa assim inimaginária. Eu não imaginava que eu poderia ser tão bem acolhida na igreja. E até hoje, para mim, assim, vocês são minha família. E eu fico muito feliz de estar aqui, de estar com meu esposo aqui. A gente é muito feliz aqui na igreja e eu acho que a gente tem que chamar pessoas para sentir isso também. Da mesma maneira com que nós nos sentimos tão felizes aqui, outras pessoas também têm que sentir. E isso depende da gente. Nós temos que acolher, nós temos que fazer a diferença. Há um perigo muito grande de chegar uma pessoa na igreja e a gente não perceber. E eu preciso reconhecer para os irmãos, inclusive, por isso que a Ju e o Jota são as pessoas certas para estar falando sobre isso. Que às vezes tem gente que vem para a igreja, que não é do nosso meio, e não fala nada, e a gente não percebe. Se eu fosse vocês, assim como eu, ficaria preocupado. Se de repente alguém viesse aqui congregar com a gente e saísse sem ser notado. Você sabia que tinha gente frequentando aqui e não foi notada? Eu fiquei assim, muito pensativo. Como é que pode alguém estar aqui, adorando a Deus com a gente várias semanas, e eu, como pastor da igreja, eu não perceber isso? Vocês também não perceberam no início. Mas Deus foi bom. Por favor, por favor. Vamos aplaudir Jesus? Irmão, quando chegou a hora de falar do João e do João, eu fiquei meio nervoso aqui. Como é que eu vou tentar falar, né? Tudo que eu falei aqui está valendo, viu, irmão? De acolher. Mas aqui não tinha como perceber, né? Eu fiquei sabendo aqui, eu disse, caramba, como é que tem uma ovelhinha na igreja? Eu não estou sabendo dessa história, né? Ju e Jonatas quiseram compartilhar com vocês. Eles entendem que aqui é uma família espiritual. A família desses irmãos, as famílias desses irmãos estão nos assistindo. É claro que a internet tem dia que não ajuda. Teve gente mandando mensagem aqui, pastor, está travando. Oh, meu Deus, a gente vai melhorar, vamos melhorar, certo? Mas eles fizeram questão de anunciar para vocês que está vindo aí um Jonatazinho, ou uma Joanezinha, ou um casal de gêmeos, ou duas gêmeas e dois gêmeos, ou um trigêmeos. Já pensou? Quadrigêmeos? Essa seria a original grávida de Taubaté. Vamos ficar em pé, irmãos. Aplaudir irmãos de novo, por favor.
Obrigado, irmão. Deus abençoe. Não vou falar mais nada porque não tem clima, a não sei falar com os irmãos. Curva a cabeça, por gentileza. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito permaneçam com todos, desde agora e para sempre.